Saudações, eu sou William Moraes. Para quem não me conhece, eu faço aqui relatos de experiências de lucidez extracorpórea e faço uma análise, o que eu tiro de compreensão dessas experiências. Lembrando sempre que eu considero que são saídas do corpo físico, mas eu não posso dizer que são, com certeza, embora eu já tenha tido experiências nas quais eu pude ter alguma constatação, pelo menos de interação com outra pessoa que se lembrou, se recordou completamente da experiência e tem sim essa visualização de sair do corpo, de olhar ambiente. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria alto na saída do corpo realmente, não sendo algo intracraniano, não sendo algo que eu possa compartilhar com alguém de conexão mental. Assim sendo, vou fazer mais um relato. Para quem está chegando no canal agora, sempre tem a playlist com todos os vídeos em ordem de postagem e é muito interessante porque eu não abordo o mesmo tema, pelo menos não da mesma forma, porque eu já falei sobre isso e tenho registrado. Quando eu comento novamente, é um complemento, é uma outra visão e quem acompanha acaba tendo uma absorção melhor. Querendo ou não, isso aqui acaba sendo uma aula de possibilidades do que pode ser encontrado lá fora. E vale dizer que não é assim apenas. Pode ser assim. São muitas as possibilidades. Porém, muitas pessoas relatam que, ao escutarem isso, passam a ter uma referência que as ajudam quando elas se notam naquela condição e acaba tendo um ganho de experiência no sentido de ela fica tranquila. Ah, não, isso aqui já aconteceu, eles falam que é normal. E aí a pessoa acaba passando por isso de uma forma mais tranquila. Esse relato que eu vou ler aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2023, acho que o primeiro dia do dito carnaval, e eu estou agora no dia 20 de fevereiro de 2023. É até interessante porque no dia 18 eu tive essa experiência, no dia 19 eu já estava fora de casa, na casa da Marina, e tive outra experiência também, bastante interessante. E esta noite, dia 20, ainda aqui na casa da Marina, eu tive outra experiência. Mas eu vou relatar esta aqui do dia 18, porque eu já tinha transcrito direitinho, porque eu ainda estava em casa. Eu vou começar por ela, até porque tem uns aspectos bem interessantes. Eu estava voltando para casa do centro da minha cidade, que é Belo Horizonte, a pé. Isso fora do corpo. Parecia um sonho. Eu estava simplesmente vivenciando aquilo ali. E eu estava carregando uma mochila e um guarda-chuva grande, que antes eu até tinha, agora eu não tenho mais não, que ficava parecendo uma espada atravessada assim nas costas. Quando eu pensei, caramba, eu esqueci o meu sobretudo, onde eu estava antes. Mas eu olhei um pouquinho mais para frente e eu vi, a alguns passos de mim, aquele sobretudo. E foi aí que a minha lucidez veio, lucidez de perceber que eu estava fora do corpo físico, de saber que eu não estava acordado, porque nem fazia sentido meu sobretudo aparecer ali na frente só porque eu quis o sobretudo. Então, eu larguei o que eu carregava na rua e pensei, soltando mesmo a mochila e o guarda-chuva, pensando em deixar ali. Eu pensei, agora que eu sei que eu estou fora do corpo, essas coisas não são as minhas coisas, de fato. Então eu vou deixar aqui até como prova de que eu sei disso. E eu estou falando isso porque é muito real. A sensação é no mínimo, mas é no mínimo como essa realidade que a gente está. Porém, no geral, é até maior. Às vezes, é difícil realmente nos convencer que estamos fora do corpo. É muito similar em muitos aspectos. Então, era uma forma de eu provar que eu ia deixar as minhas coisas ali. A título de exemplo, basta você imaginar que você está soltando. Você está no centro da cidade, solta suas coisas ali e fala, não, isso aqui não importa. Isso aqui nem é real. Real, entre aspas, eu já expliquei aqui algumas vezes sobre o que eu penso de realidade, sendo que esta física também é uma realidade que é maleável, é uma visualização de um plano mental,
e assim como o plano astral. Porém, o plano astral é mais maleável ainda. Então, aparecer coisa, desaparecer coisa, é num piscar de olhos. Eu, então, soltei estas coisas que eu estava carregando, mas eu pensei, eu vou levar o sobretudo em agradecimento, se foi alguém que plasmou, que fez o sobretudo aparecer ali para mim, já que eu solicitei. Mas pode ter sido eu, simplesmente por ter imaginado. Essa questão de o que você tem em mente, ela se manifesta nesta realidade que é uma realidade comum, sim. Comum, digo no sentido de ser compartilhada. Outras pessoas poderão ver. Se elas estão fora do corpo, elas poderão ver, como já aconteceu. Eu falei aqui que já tive essas constatações, então a pessoa lembrou depois, ela viu o que eu tinha plasmado. Suspeitei que poderia ter sido eu, mas mesmo assim eu vesti o sobretudo e rindo. Porém, eu hesitei nesse momento enquanto eu estava vestindo, porque eu sei de seres parasitas que grudam na gente. Eu já falei aqui, quase todo o meu relato eu falo que tem esses seres. Eu percebo esses seres, às vezes eu estou voando em algum lugar e eles vêm, grudam em mim como se fosse um paraquedas, do nada. E eu falo, poxa, sério mesmo assim? Você achou que eu não ia perceber? E começo a brigar com esse ser para tirá-los. É complexo, fica parecendo um ser plasmático, uma coisa meio grudenta mesmo, eles mudam de forma, é um perrengue. E já aconteceu assim, de eu estar saindo da minha cama, eu rolar para sair e sentir um ser desse grudando em mim. Porque quando a gente está fora do corpo, eles podem nos induzir mais facilmente a visualizar coisas enquanto eles estão drenando energia. Então, quando eu coloquei o sobretudo, eu pensei nisso. Pode ter sido, porque já aconteceu experiências de seres se passando por roupas mesmo. Eu tirar roupas pesadas e depois a criatura ganhar vida e sair andando. Para vocês terem ideia. Isso é bem comum. Enquanto eu colocava, eu pensei, será que esse aqui é um bicho desse? Aproveitando a oportunidade? Mas eu fiz aquela leitura, como eu estou acostumado com isso, eu averiguei, não senti a presença de um ser, uma consciência, mesmo que mínima, ali, não houve incômodo e pensei, tudo bem. Então, continuei andando e falei em voz alta. Então, eu estou fora do corpo, minha gente. Se eu puder ser útil, me direcionem aí. E esse minha gente era sempre focado em seres que estão numa frequência mais alta, estão sempre nos observando, são como mestres, professores. E, no geral, eles redirecionam mesmo, colocam a gente em cenários, raramente aparecem, já apareceram algumas vezes, mas é raro. E nada. Então eu continuei andando para frente, o cenário mudou, e sempre considero isso, na verdade, um encaminhamento, é como se eu tivesse passado para uma outra dimensão, mas não foi eu que escolhi. Claro que a minha vibração vai determinar onde eu tenho acesso, mas no geral eu considero que eu sou levado a algum lugar. E eu estava no início de uma subida de cruzamento de duas avenidas. E vale dizer que a lucidez é analítica, eu paro ali, eu olho ao redor, vejo tudo que está acontecendo, tento reconhecer o lugar. E no início da subida tinha uma espécie de pequena praça, mas essa praça era adjacente a um prédio alto, quase como se fosse reservada a este prédio, embora houvesse um acesso pela rua, subindo um pouco. Porém, eu escalei leve, nem cheguei a flutuar, voar não, eu só dei um impulso e subi nessa pequena praça porque eu vi ali uma garota. E eu dei um oi. E era uma moça morena, magra, aparentemente uns 20 e poucos anos, tinha olhos bem redondos, assim. Poderia descrevê-la nitidamente. E ela parecia ser jovem, 20 e poucos, né? E era uma moça bonita. Houve uma conexão, é como se eu já conhecesse de algum outro lugar. Tínhamos algum laço antigo, provavelmente. E eu soube, de alguma forma, que ela estava dormindo e não estava lúcida de estar ali. Então, ela não estava desencarnada. Era alguém que tem uma vida aqui também. Eu perguntei,
qual era o nome dela, perguntei nem qual o seu nome. Eu aproximei, sorrindo, dei um oi, e ela disse, eu guardei o nome dela, o que é raro, porque eu sou péssimo em guardar nomes, mas eu sei, eu vou até evitar falar, porque pode ser alguém que vive na minha cidade, inclusive. E depois de ela falar o nome, eu continuei. Eu falei, olha, citei o nome dela, né? Eu preciso que você confie em mim e me passe uma forma de te contatar depois. Eu nem falei que era acordado, e ela acordada. Eu estava sorrindo e ela sorria de volta, mas ela estava incerta e pensava se passava ou não uma forma de contato, porque para ela aquilo era um flerte. E ela perguntou, como assim? Queria a minha confirmação de interesse. E eu tentei ser claro, dizendo, ao me aproximar um tanto mais, assim, bem perto mesmo. Eu vou te falar uma coisa e vai parecer muito maluco, mas só considere a possibilidade e faça uma leitura de si mesma. Tente perceber se faz algum sentido para você. E eu estava realmente muito perto dela. Muito mesmo, quando eu falei, nós não estamos acordados, estamos dormindo. Isso aqui é um sonho. E é uma forma de simplificar. Eu não ia ficar dando uma aula para ela ali do que era uma experiência fora do corpo físico. Sonho simplificava a questão. A moça arregalou os olhos, assustada, e eu segurei a mão dela, uma das mãos dela, e a outra eu coloquei no seio dela. Seio, não é peito não, tá? Peito aqui, ó. Seio bem no meio aqui. Então, nada pornográfico. Para acalmá-la, dizendo, mas está tudo bem, eu juro. E é legal, na verdade, eu cheguei a comentar isso. O coração dela estava muito acelerado e ela estava em silêncio, tentando se situar. Isso poderia causar alguma euforia, alguma coisa assim. Então, e essa questão do coração dela é porque nós temos uma réplica de tudo que tem, cada célula do nosso corpo existe. Tanto que quando uma pessoa se vai daqui com alguma doença em algum órgão, esse órgão, o que chamam, né, de para-órgão, chega lá um pouco danificado e precisa ser restabelecido, o que é mais rápido do que aqui, obviamente. A plasticidade é maior, mas no geral nós temos, sim, uma cópia de todos os nossos órgãos internos. E eu pude sentir esse coração dela muito acelerado. E também havia, por haver essa conexão nossa, ela não se sentiu assustada. E eu repeti, calma, vai ficar tudo bem. Mas eu não sei quanto tempo nós temos. Podemos acordar a qualquer momento e por isso preciso de uma forma de te contatar depois, quando você acordar. E eu quero que você me conte algo que apenas você saiba. Eu sempre insisto nisso e recomendo que alguma pessoa que tenha essa experiência faça isso, porque é uma forma de validar a experiência. Eu mesmo sou um estudante, eu estou aqui tentando ter certezas do que acontece, mesmo que eu não saiba por que acontece, como acontece. Mas primeiro, começando por este acontece. Eu tenho muitas experiências interessantes assim, não estou tentando provar isso para o mundo, não vou entrar em contato com uma pessoa para provar para o resto do mundo. Talvez para a pessoa em questão, no máximo, e para firmar a minha convicção no que eu estou estudando. Mas eu tenho certeza que não vou provar ao mundo, até porque eu posso combinar com qualquer pessoa isso. Mas, enfim, considerando que ela me dissesse algo que não teria como eu saber, ela saberia que o que eu estou contando é verdade. Isso porque é pouco provável que ela se lembre. É muito raro duas pessoas se lembrarem da mesma experiência, por vários motivos. Então, continuando, ela me olhou nos olhos, fez uma cara até bonitinha, assim, que era um misto de estar cedendo com achar que estava ficando louca ao dizer, você está quase me convencendo. E eu acho que ela estava dizendo sobre estar fora do corpo. E eu quis abraçá-la, mas eu só sorri e falei, me fale o que sentir ser confortável para eu falar para você depois. Eu nem sei se você mora na mesma cidade que eu, até por isso que eu preciso de uma forma de contato, né? E ela disse, ela olhando para o cruzamento da cidade, porque estávamos nessa parte um pouco mais alta, dava para ver lá embaixo, ela olhou para lá e disse, eu acho que essa aqui é a minha cidade. E eu falei,
eu nem sei se é a minha cidade. Qual cidade é a sua? Porque a minha é Belo Horizonte, falei o nome, né? Mas eu não reconheço esse cruzamento. E nesse momento eu olhei bem, assim, prédios, fachadas, porque eu conheço bem a minha cidade. Até parece um cruzamento, mas está diferente, eu cheguei a falar. E ela disse, parece ser sim. E ela estava ficando mais calma. E eu entendi, nesse parece ser sim, que era Belo Horizonte, a cidade dela. E eu pensei, bacana, mas nós temos, sei lá, mais de 2,5 milhões de habitantes em Belo Horizonte, né? Por isso eu falei, eu queria te achar para validar essa experiência. Até para ter contato dela também, para ser bem honesto. E a moça disse, eu vou te falar no meu telefone. E eu pensei, eu espero decorar. E eu estava rindo, porque realmente depois é complicado eu lembrar números assim, principalmente porque nunca acaba a experiência ali. Tem muita coisa depois. Decorar números e nomes para mim, a minha memória é ótima para quase tudo, mas para isso é péssima. E eu falei, mas depois de acordar, na verdade não falei, depois de acordar, eu comecei a pensar, enquanto eu fazia esse registro aqui, que pode ser interessante eu começar a me treinar outra forma de contato, tipo Instagram, nome completo da pessoa, com alguma coisa assim, né? Pode ser mais fácil para entrar em contato. Porém, antes de ela me falar o número, eu acordei. Mas ela teria de ter me falado um número, eu teria de ter decorado e eu teria de ter algum segredo dela ainda, que ela teria que ter contado, que não deu tempo também, que ela jamais tivesse contado para alguém. Essa é a primeira parte da experiência. Por quê? Eu bati no meu corpo e voltei. Eu nem mexi na cama, eu saí de novo, eu me sentei, o meu corpo astral, né? Sentei na cama e acho que alguém moderou essa interação nossa. E depois eu explico a razão, por causa da segunda parte aqui, da segunda experiência que eu tive, dessa segunda saída. Eu nem considero muito uma segunda saída, porque eu voltei assim, muito rapidamente. Eu me vi na cidade, mas em outro local, e eu subi para uma galeria, outro local que também poderia ser a minha cidade, mas é diferente. Isso é comum, tá? Tem umas 2 avenidas principais aqui nas quais eu já estive, que elas são muito mais amplas no plano astral. É impressionante, assim, é muito mais larga. E eu sei que são elas por causa de conversar com pessoas lá. Parecia uma galeria, eu subi uma escada. É uma escada de acesso a essa galeria. E eu parei nessa escada, no topo dessa escada, onde tinha o que é aquilo ali, um hall, né? Não sei. Onde é um pátio, onde tem muitas lojas. E eu parei no topo dessa escada, o parapeito atrás ele era largo. Eu parei encostado nele. E tinha um vidro de uma loja na minha frente. E eu me avaliei, eu olhei o meu reflexo neste vidro. Eu sabia que estava fora do corpo já, não perdi não houve flutuação de lucidez não. Eu estava vestido de pirata, mas não eram as minhas roupas de pirata. Eu estava até com uma peruca grisalha, para terem ideia, e um chapéu que era grande demais. E eu me sentei nesse corrimão, né, atrás, olhando para o reflexo, de frente para o vidro, eu tirei o chapéu e a peruca pensando, eu quero ser útil, eu não preciso de distrações. Foco, que é uma coisa que o meu professor ensinava a gente, a limpar a experiência. Porque qualquer coisa onírica, ela toma forma ali. Escapa. Mesmo estando lúcido, pode aparecer alguma coisa que não é do cenário comum. É algo mais pessoal. Talvez fosse o caso aqui. E passavam algumas pessoas por mim, subindo essa escada. E elas também estavam de chapéu de pirata, tampavam os rostos e eu parei uma delas, barrei uma delas, retirei o chapéu para me certificar e do que eu imaginava ser, e nem eram pessoas, eram figuras plasmadas como se fossem sombras e quase marionetes. E eu falei, olha, e isso eu falei em voz alta já, é sério, eu não estou aqui para me distrair, eu quero ser útil. E então apareceu uma mulher mais velha à minha direita e falou uma coisa comigo. Esses seres, para mim, eles estavam ali segundo a vontade de alguém. Eram essas marionetes que eu falo, né? São extensões da pessoa, são personagens figurantes, assim, que acontece de fazerem. Já percebi isso também várias vezes.
E essa mulher disse: nós precisamos de você aqui. Nós vamos trazer uma moça e você precisa conquistá-la. E não vai ser difícil. Eu fiz uma careta e perguntei: como é que é? E ri, dizendo: desculpa, minha senhora, mas eu não estou sentindo boas intenções aí. Eu não vou fazer isso não. Uma outra moça apareceu atrás de mim. Ela surgiu do nada, a alguns passos vindo na minha direção, e falou para a mais velha: vamos forçá-lo, ele não vai colaborar. E já foi vindo na minha direção, atrás. E eu falei: moça, não fica atrás de mim não. E foi um aviso, porque eu já estou acostumado a lidar com esses parasitas que grudam ali, né? Então não é novidade para mim. Eu sei que há uma certa poder de indução, como eu já falei, como um hipnólogo que para atrás da pessoa e sussurra, só que eles não precisam nem sussurrar. Existe uma indução que nos deixa nem percebê-los na maioria das vezes. Mas eu percebi, não sei se ela achou que eu ia escutá-la, mas eu escutei, porque ela estava se dirigindo a outra mulher. E mesmo assim, a danada tentou me segurar os meus braços, que é algo que eles fazem também, como se eles tentassem vestir nossos braços assim. E eu apliquei uma técnica similar ao Aikido. Eu a dominei, a imobilizei, inclusive prendi o rosto dela, onde eu estava sentado instantes antes dessa moça aparecer. Só que eu me apiedei da moça e soltei, falando: olha, eu posso me defender, como você viu, então força a barra não. Vamos conversar? Só me expliquem a situação. Vamos começar por aí. E a mais nova falou: e essa questão toda é porque eu sinto que eu fui levado ali. Poderia ser para ajudá-las. Aquilo que eu falei de encaminhamento, e tudo vai fazer mais sentido com a primeira experiência logo mais. A mais nova falou: nós precisamos que ela, se referindo à moça que elas iam trazer para lá, nós precisamos que ela não se case. E se ela se encantar com você, vai duvidar da decisão dela sobre casar. E eu percebi numa extensão de complemento que a convicção dela de que ela poderia amar mais pessoas ficaria mais abalada, de que ela amaria, que ela amava só uma pessoa, ficaria abalada. E a velha falou: ela nos fez mal e merece perder o que tem. Eu arregalei os olhos e pensei, até num tom de brincadeira, definitivamente eu sou uma péssima influência, mas é como uma piada interna, na verdade, porque eu tenho uma questão com isso aí. Mas enfim, eu falei: então, o melhor para ela é se casar com o moço lá. E honestamente, se vocês a prejudicarem, estarão se prejudicando mais, na verdade. Eu definitivamente não ia ajudar essas duas mulheres nessa questão, claro. E eu falei: acreditem em mim, todos nós estamos conectados. Se vocês parassem para perceber, o bem-estar dela refletiria em vocês, pois é bem para vocês também, já que nós fazemos parte de uma coisa só. Eu nem sei quem é a moça, mas eu me sinto feliz de verdade só de imaginar que ela está vivendo o que ela devia, pelo que vocês me falaram. Eu seria uma tentação para ela, mas se fosse o caso, né? Aqui vale dizer que provavelmente estou falando de uma conexão prévia que nós já tínhamos, por isso que eu estou conectando com a experiência anterior. Mas eu não consigo oferecer o que ela provavelmente procura, por eu não estar dentro do padrão, por tudo que eu já vivi, essa questão, né, de exclusividade e tudo mais que eu já falei aqui no canal algumas vezes, sobre como anda a minha relação em relação a relações. Enfim. E acreditem em mim. Estou tão bem com isso de não querer me fechar para todas as possibilidades de afeto ao focar apenas em uma pessoa ou um afeto, que cada vez mais eu fico feliz em ver felicidade das outras pessoas, de verdade, porque eu estou me conectando a elas em um nível muito maior e mais sutil. Essa questão de perceber que somos parte de uma vida só. Ver o outro bem me faz bem nesse aspecto. E eu acho que tem muito a ver com essa questão de me abrir, de não me fechar, de eu e outra pessoa. Até eu, extrapolando o eu.
independentemente de eu estar com outra pessoa ou não. E enquanto eu dava esse discurso, a moça mais nova sacudia a cabeça em desaprovação, mas a mais velha estava pensativa e chegou a falar. Vai ver, é isso mesmo. E eu senti alguém segurando a minha mão com muito afeto. Eu não virei para olhar, e aqui eu estou resumindo, tá? Porque a experiência foi muito longa, eu ficaria aqui muito tempo falando, em termos de detalhes. Porque quando eu comecei a conversar com elas, eu sentei de novo nesse parapeito e apoiei numa das mãos. E só depois, nesse momento, que eu percebi que a outra mão, que estava pendendo, assim, relaxada, que tinha alguém segurando essa minha mão. Alguém que não podia ser visto, mas alguém que aprovava o que eu estava falando, tinha um certo afeto, e eu me perguntei se seria alguma mentora, algum mentor. Eu senti uma energia feminina. Algum desses professores que nos levam para esses lugares, né? Como se estivesse aprovando, né? Foi eu ter ajudado nesse aspecto. E pode ser que sim, mas eu tentei ir além e me questionei se tudo aquilo ali não era um teste e não um amparo de verdade. Porque a mulher mais velha pareceu mesmo aceitar as minhas palavras e eu duvidei, honestamente, da minha eficácia. Geralmente eu sou usado como alguém que apenas planta uma ideia que vai ter muito ainda que brotar, crescer. Mas pensando agora, talvez alguém já tivesse feito isso, outras pessoas, e eu estava dando ali o toque final, né, para essa mulher mais velha. Porque a mais nova não. Mas a mulher mais velha poderia ajudar, conversando com a mais nova, que provavelmente a escutaria mais do que me escutar. Enquanto eu considerava isso tudo, de perceber, é muita coisa que está percebendo, que eu estou fazendo de leitura ao mesmo tempo, né? De perceber alguém ali perto de mim, aprovando o que eu estava falando, as duas, considerando a conexão com a experiência anterior, é muita coisa para se considerar. Eu sei que eu acordei, quase sentindo ainda a mão na minha, aquela mão, que eu não sei qual é, e só acordado eu me perguntei, de fato, se a moça que eu encontrei e que queriam que eu atrapalhasse, se a experiência tinha sido interrompida exatamente porque poderia atrapalhá-la. Por ser a mesma moça que elas queriam com quem eu conversasse. Então, talvez na primeira experiência eu tivesse sido levado por essas duas mulheres que têm um certo poder de influência, e depois eu acabei ajudando de alguma forma, caso tenha sido um amparo, né? Como eu disse, eu considero todas as possibilidades, pode ter sido só um teste para ver como eu me situaria numa situação como essa, como eu me comportaria numa situação como essa, e daí eu penso que não era bom eu validar a experiência, não era bom eu ter pego o contato com essa moça. Eu conhecia ela de algum lugar, ou tempo, provavelmente, e talvez ela até desistisse de um certo relacionamento que ela tenha aqui, mesmo que eu não ficasse com ela, só por ela perceber que pode amar mais de uma pessoa e não conseguir lidar com isso. E a outra pessoa também, né? Que é uma questão muito, muito comum nos dias de hoje. Isso teria feito uma bagunça na cabeça dela, se foi o caso. Então, foi bom não ter sido. Essa experiência foi no sábado de manhã, hoje é segunda, né? Houveram outras duas, mas o que eu tenho a dizer sobre isso, novamente, para mim, o mais importante é eu estar lúcido fora do corpo. É uma condição, mesmo que fosse um sonho. Só para vocês verem a continuidade de lucidez, o tempo, eu meço muito isso, como eu estou conseguindo me situar lá, porque eu considero que somos crianças aprendendo a andar. Quanto tempo eu consigo ficar em pé? Quantos passos eu consigo dar antes de cair? Porque é muito fácil perder a lucidez. Quando nossas ondas cerebrais, né, quando o véu do consciente com o inconsciente fica tão translúcido. Então isso para mim é o principal. Sendo um amparo de verdade ou não, eu fiquei lúcido por um bom tempo e isso reflete o que eu realmente faria. Mesmo sendo uma simulação, ela é válida, porque é um espelho da condição que eu estou.
E nesse momento eu vi que a minha condição é muito esta, e tem essa honestidade de estar alinhado com o que eu considero que sou no momento. Sobre isso, de como eu me situo no mundo, como eu me relaciono com as pessoas, e não estou dizendo apenas de com quem eu tenho relacionamentos mais íntimos, né? Mas quando eu percebo que as minhas escolhas condizem e que eu estou sentindo realmente isso, eu fico aliviado, porque precisamos dessas constatações. Eu acho que é assim que vamos nos conhecendo e averiguando se nós estamos realmente expandindo os nossos limites de atuação, até numa cadência que seja aceitável para a gente, se nós estamos rompendo, forçando além da conta. É sempre bom forçar um pouco, mas é aquilo que eu falo, ampliar um pouco esse nosso perímetro, e aí nos situamos ali, depois ampliamos um tanto mais. E eu tenho feito muito isso, essas averiguações não acontecem só no plano astral. Eu comento aqui que eu estou, num relacionamento com a Marina e já vi ela com uma outra pessoa e me senti bem, de verdade, em relação a isso, tranquilo, por compreender tudo isso e por estar com essa sensibilidade aflorada de saber que não somos tão separados assim. E qualquer outra pessoa se sentindo bem também pode me fazer bem. Eu queria que todo mundo, todas as pessoas no planeta sentissem essa conexão ou essa, como é a palavra, empatia em relação ao outro. Vai muito além de uma segurança pessoal de não, eu sou eu sei quem eu sou, que é um ponto também, é um aspecto, é uma parte. Para uma pessoa querer estar comigo, ela tem que estar comigo. Só eu posso oferecer o que só eu posso oferecer. Outra pessoa vai oferecer outra situação, outra nuance, e isso é interessante. Mas como eu disse aqui, poucas pessoas conseguem ainda lidar, estamos flertando com essa possibilidade ainda. E para mim, essa experiência mostrou muito isso, de como eu estou em relação a isso, até de respeito em relação a quem não está neste momento, porque é importante. E se eu tivesse que realmente escolher entre comprovar uma experiência e bagunçar a vida de alguém, eu não comprovaria essa experiência, obviamente, simples assim. Mas achei bem interessante, é o relato mais recente que eu tenho para compartilhar com vocês, escrito aqui. Os outros eu tive aqui na casa da Marina, eu ainda vou escrever direitinho. Esse dessa noite, inclusive, eu até esqueci muita coisa porque foi no meio da noite. E quando eu estava fora do corpo, eu ainda pensei, será que eu vou lembrar de tanto detalhe porque aconteceu tanta coisa? E eu sabia que eu ia dormir ainda e ter que lembrar depois. E o mais curioso é que eu pensei, não, eu vou lembrar sim, não tem como eu esquecer. Porém, é memória, minha gente. Tem coisa que eu penso antes de dormir que eu falo, nossa, será que eu levanto para anotar isso? Eu vou lembrar amanhã de manhã? E eu falo, não, claro que eu vou lembrar, não tem como eu esquecer, isso é importante. E eu acordo pensando, o que era mesmo? Não lembro, se perde. Então, o dessa noite está um pouco mais, eu lembro de pedaços, mas isso de não escrever mesmo, digitar tudo ou escrever à mão, acaba perdendo umas coisinhas. Mas esse relato aqui serve para vocês como parâmetro de como as coisas são, é isso aí mesmo. Às vezes parece uma animação do estúdio Ghibli, já falei isso aqui, de estar entrando num outro mundo, mas depois de tantas referências a gente acaba se situando e não se assustando com essas abordagens, não vendo as pessoas como agressoras também. Cada um tem sua razão de ser por algum motivo. A questão é tentar ajudar as pessoas para que elas fiquem bem com elas mesmas, antes de ficarem bem até com outras pessoas. Acho que isso é o mais importante e pode ser aplicado na vida cotidiana, comum aqui. Quando você vai dar um conselho para alguém, de falar isso, olha, faça isso por você. Deixar de sentir ódio por outra pessoa. Nem é pela outra pessoa. Foca nessa pessoa. A primeira vítima é ela mesma. Tente ajudá-la no sentido, olha, faça bem para você. Isso é um veneno que você está mantendo em você. Enfim, esse vídeo foi feito aqui na casa da Marina. Eu estou ainda no meio do carnaval. Eu vou editar no próprio celular. A imagem pode ficar meio zoada aqui porque eu não trouxe o LED, esqueci. E ela não tinha um aqui. Então,
serviu pelo menos, né, para manter os vídeos que eu coloco sempre às quartas e aos sábados, não rompendo com o combinado. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos nos comentários, vamos interagindo. Hasta!